Na Bíblia de Jerusalém, mas é Jerusalém, não tem a letra J no hebraico. Na carta de Jehoanã, o qual você chama de João, apóstolo João, mas é Jehoanã seu nome. Na primeira carta, capítulo 2, versículo 22 e 23, Jehoanã diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega. Na sua Bíblia vai estar escrito Jesus. Na de Jerusalém também está escrito Jesus, mas eu não sou obrigado a pregar Jesus, citar Jesus. Meu entendimento está aberto, meus olhos da fé, os olhos espirituais estão abertos. Então eu vou dizer como é o original. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Yehoshua é o Mashiach, não é nem Cristo. Cristo é grego, né? E nem Jesus. Jesus é latim, romano. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yehoshua é o Mashiach? Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Porque Jehoanã, no quarto evangelho, capítulo 10, versículo 30, e Yehoshua Mashiach disse: eu e o Pai somos um. Porém, William Marion Branham, o americano, né, esse sim foi um profeta de Deus para os Estados Unidos. Ele diz que não é um igual o dedo, não, mas é uma unidade. Não existe o Pai. Veja que o Mashiach e o Yehoshua diz: eu e o Pai somos. É plural. Como lá no Rio Jordão, a voz disse no céu: esse é meu filho amado em quem me comprazo, tenho o prazer de habitar. E o Cordeiro nas águas do Jordão, e Jehoanã Batista, né, que se chama de João Batista, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Ele vai tirar o pecado do mundo. Ele vai rasgar a nota promissória, a dívida, desde o jardim do Éden, o primeiro pecado, né? Adão transgrediu, dando ouvido à sua mulher Isha, Eva, mãe de todos os seres viventes. O Mardi diz que a mulher de Adão era uma reencarnação de Fátima. É tanta confusão, né? Ele prega Jesus, eu não prego Jesus. O Mardi do Islã, Abdullah Hashem, diz que Jesus viveu até 70 anos. Lá no Iraque, né? Miriam viveu também lá no Iraque. Lá. Eu não creio nisso, né? Mas eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquela dívida lá do Éden, né, que o primeiro Adão fez, dando ouvido à sua mulher. A sua mulher foi seduzida, sendo virgem, foi seduzida pela serpente. Então ficou uma dívida, porque o próprio Satanás, o diabo, na tentação do deserto, ele diz: prostra-te perante mim, me adora, que eu vou te dar os reinos do mundo, porque me foi entregue. Foi o pecado do primeiro Adão, que tinha controle dos ventos, dos animais, dos pássaros, dos peixes, tudo que andava e rastejava sobre a terra. Não envelhecia, não morria. O primeiro Adão, mas quando ele cai em transgressão, em pecado, Isha, a mulher, foi enganada, Eva, mãe de todos os seres viventes,
ficou grávida, não do Satanás, grávida do animal, da serpente. É daí que vem Caim, e o pai de Caim, a serpente, de uns 3 metros de altura, é daí que vem os nefelins. Não que anjos. Você diz, eu creio no livro de Enoque. A minha Bíblia não tem um livro de Enoque. Não que anjos, 200 sentinelas, passaram por um portal, desceram à terra e fizeram sexo com as mulheres. Não é isso. Bereshit, Gênesis, diz que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens. Um anjo, ou os anjos, não são filhos de Deus. São soldados. São servos. Os filhos de Deus é totalmente diferente dos anjos. Jó 38, versículo 7 diz que quando os anjos, as estrelas, cantavam alegremente, vejam a classe na eternidade, e os filhos de Deus regozijavam. Então os anjos estavam cantando na criação do mundo, de Jó 38, versículos 7, 8 em diante, mas diz que os filhos do Criador regozijavam. Então já mudou, ou já diferenciou, já tem diferença entre filhos de Deus e anjos. Anjos é soldado. Filhos são herdeiros, não? William Branham pregava, o profeta dos Estados Unidos da América, que morreu em 24 de dezembro de 1965, que um filho de Deus na eternidade é maior do que um arcanjo. Só para você ver a diferença de filhos de Deus para arcanjo, para serafins, querubins, para os anjos. Os anjos são o exército de Jeová, soldados. São servos, não? Porém, os filhos são herdeiros, não? São herdeiros. Então, Yohanan diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não vai para o Sheol, a hiena de fogo. Os judeus falam, os Eudim falam Guerrinom, para o Hades, para o inferno, por causa do pecado de Adão. Da transgressão lá do Éden, né? Que Adão, ele, ao invés de esperar o Criador, que vinha toda a viração do dia falar com ele, ele se adiantou, sabendo que Eva estava suja, era virgem, perdeu a virgindade com a serpente, estava em adultério, foi ter contato, relação sexual com ela. É claro que isso aí também faz vir gêmeos, porque ela já estava grávida da serpente. Quando Adão tem contato com ela, ela fica grávida de mais um, ou seja, gêmeos, né? O Abel, cujo pai é Adão, e o Caim, cujo pai é a serpente. Se você tem dúvida da semente da serpente, leia Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a semente da serpente e a semente da mulher. Foi o Criador que disse que a serpente tem semente. O primeiro pecado não foi comer maçã, algum fruto, não? Foi sexo, foi adultério. E Adão não quis esperar o Criador chegar e resolver aquilo, porque o Criador ia queimar, fulminar Eva, a mulher e a serpente vivos, iria destruir. Como era carne, da carne de Adão, osso dos ossos de Adão, ele interviu. Adão interviu. Como Mashiach, Yoshua, sem pecado, se entregou. O primeiro Adão se entregou para cair, né? O segundo Adão, pendurado na cruz, o Cordeiro de Deus, nu, despido, né? Porque não tinha roupa nenhuma para quem estava morrendo na cruz. Estava nu, despido, estava pagando a dívida, a conta, rasgando a nota promissória, como Paulo fala aos Colossenses, né? Triunfando sobre as potestades, deixou as potestades nuas, né? Triunfou na cruz,
pagou o alto preço que ninguém podia pagar, nem um anjo podia pagar, né? Quem poderia pagar era o Filho do Criador, que é o juiz, que disse que no dia que o homem pecasse, como ele era pó, retornaria ao pó. O juiz disse isso. E a única maneira da humanidade ser salva é o próprio juiz agora vir em carne, encarnar, né? Vir em forma humana, né? Pagar o preço. Quem é o mentiroso? Senão o que nega que Yoshua é o Mashiach. Todo aquele que nega o Filho não possui o Pai. E o que confessa o Filho também possui o Pai. Eu e o Pai somos um. Existe o Pai, existe o Filho. Quem é o único Deus? Paulo disse que só existe um único Deus e Pai. Yehová, aquele que ecoou a voz no céu, no Rio Jordão. Ou quando os Yehudim judeus, lá em Yohanan, no Evangelho de João, quiseram fazer de Yehoshua o rei dos judeus, rei de Israel, e Yehoshua disse: glorifica o teu filho, já o tenho glorificado, né? Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer de habitar. Né? Existe quantos deuses? Paulo diz que só há um Deus e Pai. É Jeová, não? Mas ele habita dentro do seu Filho. Mostra-nos o Pai, disse Filipe em Yohanan, quarto Evangelho, capítulo 14, é o que me basta. Filipe, eu estou há tanto tempo com você e você não me conhece ainda. Quem vê a mim vê o Pai. As palavras que eu digo não as digo de mim mesmo, é o Pai que fala através de mim. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Grande é esse mistério, escreveu Paulo, o mistério da piedade, né? Deus visto pelos anjos, porque ele tomou a forma humana, pregado aos gentios. Quando Deus é visto pelos anjos, é porque ele se fez carne, ele é pregado aos gentios, crido no mundo, morre, mas ressuscita. E tem que dizer: eu não entendo. O Filho disse: ninguém tem mais poder do que eu. Derrubar esse templo, e eu mesmo o erguerei em 3 dias. Né? Depois o texto diz assim, que o Pai ressuscitou o Filho dos mortos. Né? Até Paulo diz em Romanos 10, versículo 9 e 10, se com tua boca confessares que Yehoshua é Adon, o Senhor, né? Em seu coração crê que Deus, o Pai, o ressuscitou dos mortos, será salvo. É porque eu e o Pai somos um. Você quer separar? Igual o Filipe queria separar? Pois mesmo em Apocalipse 3, 21, 22, o Filho disse: quem vencer se sentará comigo no meu trono. É o milênio. Assim como eu venci, me sentei com meu Pai no seu trono. É porque no Filho, Paulo disse, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a autoridade me foi entregue, todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Ninguém vai encontrar o Criador fora do Filho. O Mashiach disse, Yoshua Mashiach disse para Satanás: vai-te, Satanás. Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestará a Ele culto. Então temos que adorar a Deus. Correto, certo? Mas aonde Deus está? Dentro do Mashiach. Dentro daquele corpo. Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É por isso que discípulos ajoelhavam. Né? Ele não mandava levantar. Quando Cornélio, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, ajoelhou diante de Kefa, que se chama de Pedro, Pedro diz: levanta-te. Cornélio, eu sou homem, né? Quando Yohanan, no Apocalipse 21, ajoelhou aos pés do anjo para adorar, o anjo disse: levanta-te, Yohanan. Adore somente a Deus.
Eu sou irmão também, companheiro, um conservo. Teu e dos irmãos, não me adora somente a Deus. Porém, Yahushua Mashiach não mandava ninguém levantar, não. As mulheres caíam de joelhos, os discípulos, os apóstolos. Porque para adorar o Pai, para encontrar o Pai vive dentro do Filho. Se você diz, não, eu vou adorar o Pai, mas eu recuso o Filho, você está perdido, homem e mulher, religioso. Mesmo se você confessar Jesus, o Cristo, não está vendo o Mardi do Islã, Abdullah Hashem Abba al-Sadiq, né? Ele vem pregando Jesus, eu já tinha dito aqui. Quando você fala anticristo, eu falo anti-Mashiach. Quando o anti-Mashiach vier, ele vai pregar Jesus. Ele vai dizer, Jesus é o Cristo. Só que ele não vai falar, Yehoshua é o Mashiach. Porque eu quero dizer uma verdade aqui para vocês. O apóstolo Yehoanan, que se chama de João, ele nunca ouviu o nome de Jesus, porque a letra J, em primeiro lugar, não existe nas 22 letras do alfabeto dos hebreus, alfabeto hebraico, e a letra J foi criada no ano 1524, através do embaixador da igreja romana, Jean Jorge Ticino. E também Yehoanan, que se chama de João, não pregava Jesus no grego ou Jesus no latim. Ele pregava em Yehoshua. Porque Yehoshua falava em hebraico, lê Atos dos Apóstolos 26, versículo 14. Saul disse, quem és tu? E a voz falou em língua hebraica, né? Eu sou Yehoshua, a quem tu persegue. Em língua hebraica, na Síria. A Síria hoje, do Al-Shará, né? Arménia de Al-Shará, fala árabe, né? A Síria fala árabe, né? O povo da Síria, né? Porém, Mashiach Yehoshua falou em língua hebraica. Pode conferir na Bíblia. Então, esse negócio de confessar Jesus, isso te leva para a marca da besta. Confessar Jesus é o Cristo. Isso vai te levar para a marca da besta. A salvação está no nome de Yehoshua, porque o nome Yehoshua tem 3 letras do tetragrama. Em hebraico, Yod, He, Vav. E o nome de Jesus em latim tem que letra do tetragrama? Nenhuma. Quer dizer suíno, porco. Veja que as 3 letras de Adonai, Elohim, El Shaddai, não é Jeová, é Yehová. Ele tem o tetragrama, Yod, He, Vav, He. Porém, o Filho, Yehoshua, não Jesus. Jesus não tem nenhuma letra do tetragrama em hebraico, mas Yehoshua tem. Por isso que Yehoanan falou no capítulo 1, versículo 12, todos que creram no seu nome são feitos, se transformam em filhos do Criador, filhos de Deus. Está em você, você quer seguir com Jesus? Até o imã aí, né? Porque o Alcorão fala que vem primeiro um imã, depois o Isa, né? O Isa aparece 65 vezes no Alcorão. Eles dizem que é Jesus. Não está vendo aí um muçulmano que diz que é o Mahdi pregando Jesus? Aí eles também dizem que vem o Dahal, que é o anticristo, que será um judeu, né? Que fará milagre. Eu vejo que só a Bíblia vai se cumprir. Vem uma besta do mar, né, com 7 cabeças, 10 chifres, já expliquei isso aqui, pés de urso, parece uma pantera, um leopardo, mandíbula e boca de leão, e o dragão dará seu trono. O trono do dragão está na Turquia, que é do Islã, é islâmico, né? Os turcos, a Turquia, né? Do Recep Tayyip Erdogan. As 7 cabeças. Eu vou voltar aqui depois em 1 João, quando eu encerrar, né? Ainda tem textos aqui para ler, né? Para citar e pregar, né? Então, as 7 cabeças, primeiro o Egito, segundo a Assíria, e a Escritura diz em Naum, profeta Naum, capítulo 1, versículo 11, que o antimachia vai ser um assírio, né? Miqueias 2:5, Naum 3:19, Miqueias 5:5, todo o Velho Testamento fala que é uma Assíria, embora o Império Assírio não existe hoje.
Como o Egito é só um país onde o Al-Sisi, lá, o militar, governa hoje, um país de mais de 100 milhões de árabes, o Egito, mas não é mais um império. A Síria, o império deixou de existir, mas o Antimachia saiu de Nínive. Naum fala isso no capítulo 1, versículo 11, né? Ele saiu de Nínive. Nínive foi fundada por Nimrod, filho de Cush. Cush é filho de Cã. Cã, filho de Noé, com a maldição, né, sobre ele, né? Cã, Cush, pai de Nimrod, que fundou Nínive e a Babilônia, atual Mossul, no Iraque, né? Cuidado com o que vem do Iraque. Cuidado com o que vem do Egito. Essas coisas que vêm do mundo árabe. Cuidado. O que tinha que vir de Israel já veio. Veio Yehoshua Mashiach, que os judeus, Eudim matou no Calvário, lá entregando a alma. Veio os 12 apóstolos. E veio Paulo, da tribo de Benjamim. Cuidado com esse trem de 12 imã, 12 mardi, com o profeta Muhammad. Hoje eu estava no supermercado, um cidadão que eu uso vestido, túnica, né? Minha roupa é túnica, até no supermercado. O cidadão passou perante mim e falou alto comigo, né? Salam aleikum. Salam aleikum. Aí ficou esperando. Ele achou que eu ia dizer o que os muçulmanos respondem. Quando um muçulmano sauda o outro, é salam aleikum. Quando um judeu sauda o outro, é shalom, né? Quando o povo hebreu, um judeu. Aí eu virei para ele e disse, eu não sou muçulmano. Depois, andando com o carrinho no supermercado, me deparo com ele de novo. Aí ele pergunta, e o que você é? Eu disse, não sou muçulmano. Primeiro porque é uma religião sanguinária. Mohamed, Maomé, Mahoma no espanhol, numa tarde ele cortou quase 1000 pescoços de Iudim, de judeu. O rio virou sangue, né, de tanto pescoço. Até hoje, o ISIS, o Daesh, o Estado Islâmico, mata cortando pescoço. E a Bíblia diz que quando a besta vier, vai decapitar, vai cortar pescoço. Não é Roma que faz isso. Eu disse, não sou muçulmano, também não sou cristão, e até aqui eu não sou judeu. Não sou do judaísmo, não sou do cristianismo, e nem do Islã. E o que você é? Eu disse, eu sou um crente. Eu creio na Bíblia, nas Escrituras, eu sou um crente. Não foi o que Mashiach disse para o apóstolo Tomé, né? Não seja incrédulo, mas seja crente. Você viu e creu, né? Tomé. Então não seja incrédulo, seja crente. Então eu sou crente. Como eram os primeiros crentes. Iudim, Kefa, que se chama de Pedro, Yehonan, que se chama de João, Jacob, que se chama de Tiago, os 12 apóstolos. E Paulo, que esse negócio de cristão, cristianismo, isso aí veio lá no tempo do imperador Adriano, lá no ano 116, 117, quando Trajano morreu, o imperador Trajano, e deixaram de crer como crê os judeus, os Iudim, porque Cláudio, o imperador Cláudio, em Atos dos Apóstolos 18, expulsou os judeus de Roma. Foi embora até Áquila e Priscila. E aí, então aquela primeira congregação que inicia em Roma se corrompeu. Começou a se corromper. Quando o decreto de Cláudio César cai e os Iudim judeus, porque quem fundou a congregação em Roma, lá na carta de Paulo, em Romanos 16, 17, diz que foram os apóstolos Andrônicos e Júnias. Não tem Pedro lá em Roma, não. Não tem esse negócio de trono de Pedro, Basílica de Pedro, Praça de São Pedro. Isso aí é mentira do diabo. Tudo isso aí é mentira do diabo. Leia a carta de Pedro, Pedro não, de Kefa, né? Carta de Kefa 2, ele não menciona Roma. E Paulo também não saúda Kefa, Pedro, que você chama de Pedro, lá em Roma. Ele nunca pisou os pés em Roma. A Igreja Católica está fundamentada na mentira. Na mentira. Tudo coisa do pai da mentira. Aí, quando cai o decreto de Cláudio, tentam trazer aquela primeira congregação, a palavra original, mas ela se corrompeu e passou a perseguir os verdadeiros crentes, né? E matar, né? E só que
com esse negócio de cristão, deixou de ser que lá a comunidade, que a congregação e virou igreja, isso aí cresceu. Vai acabar virando a igreja oficial do Império Romano, com Constantino no ano 325, Concílio de Nicéia. Mas devemos voltar à congregação primitiva você fala Jerusalém, mas é Jerusalém, né? Temos que voltar ao livro de Atos e a sã doutrina que Paulo pregou nas suas 14 cartas. E por aqui, gente, as 7 cabeças, primeira cabeça, Egito, segunda cabeça. O Egito foi um império de mais de 3.000 anos, sabia? Depois, mais de 3.000 anos. Depois do Egito veio a Síria, não existe o império, mas existe o povo assírio. Ele está aí. Você fala, é sírio? Não, estou falando da Síria. Como o Egito hoje não é um império, é uma nação do mundo árabe, né? Foi império, 3.000 anos no tempo dos faraós. Hoje quem governa é por eleição lá, o Al-Sisi, atual presidente, né? Antes foi aquele da Irmandade Muçulmana, Mohammed de Moassi, que não governou nem um ano no Egito e morreu, né, na prisão. E antes, Hosni Mubarak governou o Egito por mais de 30 anos. Esse Ahmed Abdullah Hashim Al-Sakik, ele estava lá no Egito no ano de 2011, na Primavera Árabe, lá lutando contra o Hosni Mubarak, né? Tem vídeo aí da BBC, entrevistou ele lá, ele falando inglês, né? Só que lá ele estava liberto, né? Ele foi lá no Iraque lá e conheceu o que eles chamam lá do primeiro Mahdi, né? O Al-Hassan. E depois eles lá era bandeira branca, agora o que se diz Mahdi é bandeira preta, né? E aí se dividiram lá e saiu com essa coisa aí que está encantando o mundo, né? Está encantando pessoas, né? Vai puxar muita gente. Mas eu estou dizendo aqui, não vem nada do mundo árabe, não. Quem tinha que vir dos judeus, Yehudim, já veio. Da tribo de Judá. Hebreus, capítulo 7, versículo 14, Paulo fala na carta aos Hebreus que Nosso Senhor veio da tribo de Judá, né? Isso aí é claro. Então, Egito 1, Assíria 2, embora não há o império, mas a Bíblia diz que o assírio, o que maquina o mal, o Belial lá, o filho de Belial lá, o filho da perdição, que maquina o mal contra o Criador e Jeová, esse que maquina o mal contra Jeová saiu de Ninive, né? Antiga Babilônia. Ele vai acabar chegando, quando chegar a hora dele, na Turquia, porque ele vem com 7 cabeças. Egito 1, Assíria 2, Babilônia 3, Medos, Persas 4, Grego 5, Roma era o 6º reino, né? O anjo disse aí, Ronan, em Apocalipse 17, 5 caíram, 1 existe, é Nero. E quem derrubou Roma? O Império Otomano. Aí vem a pergunta, o Império Otomano é aquela 7ª cabeça da besta que o anjo disse a Ronan, 1 existe, é a 6ª cabeça? Roma, e a outra ainda virá e durará pouco tempo? Claro que não, porque o Império Otomano durou 600 anos. Então ele não é a 7ª cabeça. Quem é a 7ª cabeça? E diz que o 8º rei é uma das 7 cabeças. A 7ª cabeça está para vir, né? Porque o Mahdi disse que a Nova Roma, os Estados Unidos, a 4ª besta é o anticristo. Mas Roma já caiu pelo Império Otomano. Quando você pega Apocalipse 17, você tem 7 reis, 7 cabeças, né? Quando você pega Daniel 2, você vê 4 reinos. Babilônia 1, Medos Persas 2, Babilônia o leão. Medos Persas o leopardo, né? Aí vem os gregos, né? Você tem na Bíblia aí, Babilônia o leão, Medos Persas o urso, né? O leopardo é os gregos aí, o 3º reino, e o 4º reino, a 4ª besta com dentes de ferro, unhas de bronze, que triturou tudo. Porém, se você pega esses 4 animais, 4 impérios,
você não pode desconsiderar os dois primeiros aí, ó. O Egito e a Síria. Aí a Babilônia, que é o primeiro dos 4 impérios, a Babilônia, você tem que considerar a Babilônia o terceiro império. No Daniel 2, os 4 animais, o leão, o urso, leopardo e a besta com dente de ferro, 4 impérios, mas o Apocalipse fala de 7 impérios, 7 reis. Então, quando você junta tudo, essa quarta besta aqui vai virar o quê? O sexto império. 5 caíram. Quem é os 5? Egito, Assíria, Babilônia, Medos Persas e a Grécia, né? Só que a Babilônia, no sonho lá do Nabucodonosor, Daniel 2 é a cabeça de ouro, mas em Daniel 7 é o leão, dos 4 animais. Os Medos Persas é os peitos de prata, os braços de prata, mas em Daniel 7 é o urso, né? Os gregos é o ventre e as coxas de bronze, mas em Daniel 7 é o leopardo. E Roma, em Daniel 2, no sonho de Nabucodonosor, é as 2 pernas de ferro. Mas nos 4 animais, Daniel 7, Roma é o 4º reino com dentes de ferro. Aí você junta tudo, são 7. A Roma, que é o 4º reino, vai virar o 6º, porque primeiro Babilônia, segundo a Síria, aliás, primeiro Egito, segundo a Síria, terceiro Babilônia, 4º Medos Persas, 5º grego, né, a Grécia, 6º Roma, 5 caíram, um existe, que era o 6º, Roma, o Nero, que mandou matar Paulo, né, no ano 67, o Império Romano, o Imperador Romano, e aí um existe, 5 caíram e o 7º ainda virá. Não pode ser o Império Otomano, que venceu Constantino IX lá em Constantinopla, porque a primeira perna de ferro era Roma na Europa, caiu no ano 400 e tanto lá, quando o imperador era Rômulo, né? Mas a outra perna de ferro, Roma se dividiu em 2 pernas, né? A Europa, Ocidente e Oriente. Lá em Constantinopla, atual Istambul, que tem 7 colinas, viu? Presta atenção que o Constantino migrou de Roma para o Oriente, para a Turquia hoje. Constantinopla é Istambul. Tem 7 colinas, e em cada colina tem uma mesquita, né? Mesmo a primeira igreja cristã, a de Santa Sofia, hoje é uma mesquita. Lá na Turquia, né? Hoje os muçulmanos rezam 5 vezes lá nessa Turquia, e foi o Erdogan que mudou lá, porque era patrimônio da Unesco, da humanidade, era um museu, mas o Erdogan não aceitou, não. O mesmo Erdogan que é o Statocor do Monte do Templo, lá onde está a mesquita de Al-Aqsa, o Domo dos Espíritos e o Domo da Rocha. Uns 3 anos atrás, ele pediu à Arábia Saudita que deu o Statocor, o controle à Jordânia. A Jordânia, né? Mas o Erdogan quer. E se Israel fizer o templo, e vai fazer, porque Israel já consagrou até um sumo sacerdote, tem o Instituto do Templo em Israel, tem a Menorá, tem vaca vermelha, Israel tem tudo. Só não se sabe como que vai ser desmontada essas mesquitas, né? Esplanada das mesquitas para dar lugar ao terceiro templo. E o terceiro templo tem que vir, gente. Porque Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2 que o homem do pecado, o filho da perdição, vai se sentar no templo de Deus. E tem gente que diz, não, o templo de Deus é a igreja. Não é. Se você olhar para o trabalho de Paulo, ele não construiu o templo de 4 paredes. As congregações eram na casa de Arquipo, Áquila e Priscila. Não tinha templo. Era tudo nas casas. O templo era em Jerusalém, que foi destruído no ano 70, mas vai ser reconstruído porque Daniel 7 fala que um príncipe virá. E ele fará um acordo de 7 anos. Uma semana. Na metade da semana ele quebrará o acordo. E colocará o terror na nave do templo, a abominação na nave do templo.
Hoje não tem como colocar abominação na nave do templo, porque nem o templo existe. Vai ser construído. Todo mundo diz que é impossível. Os árabes, os muçulmanos, o Islã, ceder, deixar desmontar o domo da rocha, deixar demolir, desmontar a mesquita de Al-Aqsa, mas vai acontecer isso. O que é impossível vai acontecer porque é profecia da Bíblia. Mas o Islã não vai deixar nunca porque Mohammed montou no seu animal lá, que era meio burro, né? Mulo, né? Meio gente, tinha 2 asas, e voou com o anjo de Jibril, Gabriel, de Meca, da Arábia Saudita até o Monte do Templo lá, e lá ele subiu lá, não sei quantas camadas, viu 124 mil profetas. Mohammed diz que existe 124 mil profetas, viu Isa, viu Jesus e por último viu Alá, e Alá pediu para o povo do Maomé orar 5 vezes por dia. Mesmo com essa tradição do Islã, que o nome Jerusalém nem aparece no Corão. Mesmo com essa tradição do Islã, o templo vai ser construído porque Daniel, o profeta, que diz que na metade da semana, são 7 anos. E 7 anos é a grande tribulação? Não, a grande tribulação é na metade, é quando rompe o pacto. Então é muito possível estarmos aqui, pelo menos nessa primeira parte da semana, que é 7 anos, né? Embora o William Branham disse, eu creio nisso, quando começar a construção do 3º templo, vai acontecer o arrebatamento da noiva gentílica das nações da palavra original. Quando terminar a construção do templo e começar a matar a vaca vermelha, então vai aparecer Moshe, o profeta Moisés, e Eliahu, o profeta Elias, que vai retirar os 144 mil de dentro desse negócio da besta aí, né? E mesmo Israel vai ser engabelado, vai ser enganado pela besta. A função do profeta Moisés e Eliahu é tirar os 144 mil desse engodo. Porque esse 3º templo vai enganar, incutir o mundo todo, vai enganar Israel todo. Vai fazer os judeus espalhados pelo mundo voltar para Jerusalém, para Israel, de alegria, né? Eles vão achar que é o Mashiach que permitiu isso, mas é o anti-Mashiach. E de onde vem esse anti-Mashiach? Eu prego que ele vem montado num cavalo esverdeado, né? Como diz a Bíblia. Ele vem montado num cavalo esverdeado. Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Quando William Branham pregou o 4º selo na Bíblia Scofield dele, dizia que o cavalo era amarelo. Mas eu peço aos seguidores de William Branham ler o 4º selo, onde William Branham diz assim: esse selo é predito, é para o futuro, não é para o nosso tempo, não é para o meu dia, para a minha geração. Depois é o que vai acontecer lá. Nós estamos vivendo há 59 anos da morte de William Branham, indo para 60 anos. Esse ano fará 60 anos que William Branham morreu. Mudou tudo, gente. Então, os seguidores de William Branham precisam prestar atenção. Porque o que eu estou pregando hoje não é o que o William Branham pregou, mas é o que a Bíblia diz. Tudo que eu estou pregando é o que a Bíblia diz. O William Branham pregou que a besta é um papa que vem do Vaticano. O William Branham pregou que a segunda besta é os Estados Unidos, a que faz descer fogo do céu. Pois a China e a Rússia hoje têm mais poder do que os Estados Unidos de fazer fogo descer do céu. Também o William Branham profetizou que a Rússia vai destruir o Vaticano. É profecia de William Branham na mensagem Escritura da Parede. E, além do mais, você, seguidor da mensagem William Branham, tem que ir por Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, que diz que o homem da perdição, filho do pecado lá, que vai fazer milagres, né, sinais de mentira, de Satanás, ele vai se sentar no templo de Deus, não é no Vaticano, na Europa. Então é no 3º templo lá que vai ser erguido, ele vai obrigar o mundo a adorar ele, prestar culto a ele, ele vai matar Moisés e Elias,
Diga-me, seguidor da mensagem de William Branham. Quando Elias e Moisés vier, ele vai pregar no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na França. Aonde Elias e Moisés vai pregar? Em Israel, Jerusalém. E terminando os 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses da profecia de Elias e Moisés, as 2 testemunhas de Apocalipse 11, a besta matará. Onde a besta vai estar então? E lá em Israel. Vai invadir Israel, leia Zacarias 14, 2. Vai tomar Israel, não só Israel, mas vai tomar o Egito. Vai tomar aquele Oriente Médio todinho ali. Porque é vem do Islã. Ô, pregador, me prova que vem do Islã. Agora eu estava ouvindo um pregador americano falando inglês. Claro que eu estava usando a legenda do YouTube, né? Ele dizendo, é um papa, um pregador cristão, protestante, evangélico. É um papa, porque Lutero disse que vai ser um papa. Lutero nem profeta era, gente. Lutero disse que os judeus mataram Jesus. O Jesus, e que suas casas deveriam ser queimadas, e Hitler veio cumprindo isso, porque Lutero foi dizer que os judeus eram anticristo. Quantos judeus Hitler matou? 6 milhões no Holocausto. Eu estou pregando aqui aliado com a Bíblia. Vem do Islã. É um montador chamado Morte, num cavalo esverdeado. O verde é a cor do Islã, do Corão, da religião dos muçulmanos. Além do mais, olha aqui, por que vai ser um que vai vir do Islã? Eu vou citar aqui 2 textos do Corão para você ver. Está escrito em Surah, capítulo 4, versículo 171 do Corão, do Alcorão, de Mohammed, né? Ele diz lá que Alá é apenas um Deus, e longe desse um Deus que é Alá, longe da sua glória que ele tenha um filho. Qualquer um que visitar o Monte do Templo, o Monte Sinai, no topo é o Monte Moriá, e entrar dentro da mesquita de Al-Aqsa, lá no Monte do Templo, tem uma placa escrita assim, ó, que esse texto aqui da Surah, do Alcorão, capítulo 4, versículo 171. Lá está escrito isso aqui, ó, que Alá é apenas um Deus e longe de sua glória, que ele tenha um filho. Então, o Islã disse que Alá não tem filho. Também em Surah, no Alcorão, capítulo 4, versículo 157, diz que Isa, que é Jesus, né, para o Islã, que eles lá não o mataram. E que Isa, não ressuscitou dos mortos. Porque eles lá, os romanos, judeus, não mataram ele. O Corão disse que quem morreu foi Judas. Que Isa mudou a fisionomia de Judas Iscariote para ele morrer no lugar de Isa, de Jesus. Então, aí eu volto aqui para essa carta de Yehoná que se chama de João. Ele disse, quem é o mentiroso? Senão o que nega que Yehoshua é o Mashiach. Mas tem um texto aqui, ó, que diz aqui, segunda carta de Yehoná, você fala João, segunda carta de Yehoná, que você fala João, você chama de João, capítulo 1, versículo 7, porque muitos sedutores, olha o que ele diz aqui, não confessam a Yehoshua Mashiach encarnado, ou seja, que ele veio em carne. No caso, cremos que Yehoshua é Deus encarnado, Yehová encarnado. No princípio era a palavra, Yehoná diz, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo, que era Deus, se fez carne. Portanto, ele é o Filho unigênito, já existia. Antes da fundação do mundo. Paulo chama de o princípio da criação do Criador, Yehová, né? O Filho que Yehová gerou na eternidade.
E através desse Filho, o Verbo, a palavra, é que ele criou as coisas visíveis e invisíveis. Estava no mundo. O mundo foi criado por ele, mas o mundo não o conheceu. Se soubesse quem era ele, Paulo fala em Corinto, nunca teria crucificado o Senhor da glória. Os judeus e os judeus estavam cegados. Estavam cegados, porque estavam crucificando no Gólgota, no Calvário, o Filho do Criador. Atos 20, 28, Atos dos Apóstolos 20, 28, diz para cuidar bem do rebanho, do Criador, o qual era filho de Roach HaKodesh, do Espírito Santo, que a congregação foi comprada com o filho, o sangue do Filho de Deus. Quem é Deus? Deus é Espírito. Quem engravidou a Virgem, Miriam? Roach HaKodesh. Então não há trindade. Esse negócio de dizer que existe 3 deuses, Deus Pai, primeira pessoa, e o Espírito Santo, a terceira pessoa. Não existe. Deus é Espírito. Não existe Deus Pai, primeira pessoa, e Deus Espírito Santo, terceira pessoa. Deus é Espírito. O Espírito Santo e o Pai é o mesmo Espírito. Agora ele se fez carne. Por isso que chama-se de Filho. Filho é Deus manifestado em carne. Mashiach, Yoshua, é filho do Criador. O Criador ecoou no céu, no Rio Jordão: esse é meu filho amado. Esse é meu filho amado, em quem me compraz, em quem eu tenho prazer de habitar. Mas Yehoná diz na segunda carta 1,7, porque muitos sedutores não confessam Yoshua Mashiach encarnado, ou seja, que o Filho do Criador veio em carne. O que Kefa, que você chama de Pedro, falou em Mateus, mas na verdade é Matitial o nome em hebraico, capítulo 16, versículo 16, o que Kefa diz? Tu és o Mashiach, o Filho do Deus vivo. Não foi o que Kefa disse? Tu és o Mashiach. Também Kefa, da boca de Kefa, que você chama de Pedro, nunca saiu o nome de Jesus, gente. Lá no ano 30, 31, 32, 33, a letra J veio no ano 1524. Então, quando você confessa Jesus Cristo, você está perdido. Esse não é o nome que salva, não. Mas Lutero confessou, John Wesley confessou, Charles Spurgeon confessou, David Livingstone na África confessou, a dona Irã Judson na Birmania confessou Jesus, Hudson Taylor na China, fazendo missões, os missionários levaram Jesus, Dwight Moody ganhou 1 milhão de almas para Jesus, William Branham batizava em nome de Jesus, mas eu estou aqui para dizer que hoje é errado. Aquilo era o tempo da ignorância. A quem muito é dado, muito será cobrado. A quem pouco é dado, pouco será cobrado. Hoje aqui está a revelação. Se você confessa Jesus Cristo, você está empreendendo a Igreja Católica. Por que do Islã vai vir a besta? Porque o Islã diz que Alá não tem filho. O catolicismo crê em Deus, mas 3 pessoas distintas. E a Igreja Católica confessa que Jesus é o Filho de Deus, mas colocando Jesus como segunda pessoa da Trindade. E colocando Deus o Pai como a primeira pessoa da Trindade. E a Trindade está na boca dos protestantes, luterano, batista, presbiteriano, anglicano, episcopal. A Trindade é uma doutrina católica. Mesmo dizendo Jesus é o Filho de Deus, o Pai, pergunta para protestante católico, também está na boca dos pentecostais, Assembleia de Deus, quadrangular. Todos eles creem nas 3 pessoas distintas. Todas as igrejas deuteropentecostal, Deus é amor, Casa da Bênção. Às vezes eu cito 3 igrejas, mas são milhares. Todas as igrejas neopentecostal. Só neopentecostal no Brasil tem 50 mil igrejas. Não dá para citar tudo, gente. Universal, Mundial, Internacional, Estar a Nossa Terra, Videira, Luz para os Povos, Renascer. Todas elas confessam que Jesus é o Filho de Deus. Já está errado em confessar Jesus, porque é um nome romano, latim. Não tem Yod, Re, Vav. Não tem letras do tetragrama. Você está dentro da Igreja Católica. Mas eu saí da Católica, eu não rezo mais Ave Maria, não creio mais que Maria vai no purgatório livrar as almas. Mas você saiu do espeto e caiu na brasa.
Porque a Bíblia fala que a igreja católica é uma igreja mãe, ela tem as filhas protestantes, filhas pentecostais, filhas deuteropentecostal, filhas neopentecostal. Você está dentro do catolicismo. Você apenas saiu do espeto e caiu na brasa. Kefa confessou. Vê que o Corão veio para contradizer a Brit Hadashah, o Novo Testamento, porque o Corão disse que Alá não tem filho, e o que Kefa, que se chama de Pedro, está a falar aqui, a confessar em Mateus, mas na verdade é Matitiel o nome, em hebraico 16, tu és o Mashiach, não é Cristo, Cristo é grego, não é Jesus, Jesus é latim, romano, nome grego. Tu és o Mashiach, o Filho do Deus vivo. Tá vendo que ele falou com revelação? O Corão não tem revelação divina. Nem a Igreja Católica hoje tem revelação divina. Ela já vai nascer no ano 325, né? Em Atos 18, no tempo do imperador Cláudio, a congregação em Roma já caiu, já apostatou. Quando expulsou as raízes do tronco. Quem eram as raízes? É quem fundou a igreja de Roma, era Iudim judeu. Expulsou os judeus de Roma. Tinha que acontecer isso para a congregação em Roma corromper. Mais tarde virar cristianismo, mais tarde virar catolicismo, mais tarde virar protestantismo, mais tarde virar pentecostalismo aqui no Brasil, em 1910, virar deuteropentecostalismo. Com Davi Miranda aqui, virar isso que virou hoje 50 mil igrejas, neopentecostal, com Edir Macedo, Valdemiro Santiago, R.E. Soares, Bispo Rodovalho, Aloísio, Sinomar, Esteve Hernandes. Veja a evolução. Depois que Cláudio, o imperador César Romano, expulsou os Iudim lá, corrompeu, isso vai virar cristianismo, paganismo, catolicismo, protestantismo, até virar hoje o neopentecostalismo. Mas mesmo assim, a Igreja Católica, com o nome errado, Jesus, mas o nome verdadeiro em hebraico é Yehoshua, mas você está perdido em confessar Jesus Cristo. Quando a besta vier, vai vir igual o Mardi veio aí, falando em Jesus Cristo. Aí todo mundo engole, não? Até os crentes vão engolir, não? Mas a salvação está no nome em hebraico, porque tem Yod, He, Vav. Tem 3 letras do tetragrama no nome Yehoshua. Considerando que o tetragrama tem 2 letras repetidas, Yod, He, Vav, He. YH, WH. O H vem 2 vezes, e já que o nome Yehoshua tem YH, W, então é o nome que salva. É o nome. Mashiach disse, Yehoshua disse, eu fiz os homens que do mundo me deste conhecer o teu nome, ó Pai. Porque o nome do Pai, Yod, He, Vav, está presente no nome do Filho Yehoshua. E quem confessa que Yehoshua, Mashiach, que Yehoshua é o Mashiach, quem confessa que, como Kefa, né, que se chama de Pedro, tu és o Mashiach, o Filho do Deus vivo. Quem confessar hoje que Yehoshua é o Mashiach, o Filho de Jeová, o Deus vivo, o Deus de Israel, dos hebreus, dos judeus, dos Iudim, será salvo. Tens que parar de confessar a Trindade. A Trindade é uma confusão. O Espírito Santo, Ruach HaKodesh, é o mesmo Jeová. Então não há 2 deuses, há apenas um único Deus e Pai Criador manifestado em carne aqui, encarnado. Na pessoa do seu Filho. Mas a igreja, eu quero frisar e deixar isso bem batido aqui. A igreja romana crê erradamente na Trindade, 3 pessoas, mas confessa que Jesus é o Filho de Deus. O Islã nem isso confessa. O Islã disse que Alá não tem filho. Não tem filho. E para você ver, eu falo Deus em português, o espanhol fala Dios, o inglês fala God, mas Alá quer dizer Deus. Ainda Alá não tem nome. O único que tem nome é o de Israel, é Jeová. É El Shaddai, Yahvé. Ele tem 72 nomes. E fala a Bíblia em Apocalipse 19, 10,
que quando o Mashiach, Yoshua, o filho do Criador, vier montado num cavalo branco, além de que o seu nome é verbo, a palavra de Deus, também está escrito lá o nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, diz que ele vem com um nome que ninguém conhece, senão ele próprio. Ninguém sabe pronunciar, senão ele mesmo. Ora aí, o Criador tem 72 nomes na Bíblia, isso quer dizer que ele vai vir com um outro, ainda com mais um nome, o número 73? É provável, mas saiba que o nome Yehoshua já tem 3 letras do trigrama, já é o suficiente para nos salvar. Yod, He, Vav. Agora, no tempo do profeta Moshe, Moisés, o seu sucessor chamava Roché, Osés, significa salvação. Porém, Moisés adicionou o Yud a Roché, não é Josué, porque não tem a letra J no Velho Testamento e nem no Novo. Ao adicionar o Yud, o nome virou Yehoshua. O 6º livro da Bíblia não é Josué na Tanakh, é Yehoshua. E os gregos helenistas vieram e tirou 2 letras de Yehoshua e ficou Yeshua. É o que as igrejas estão cantando hoje, Yeshua, Yeshua. Os judeus vieram com o Talmud, que são 63 livros, chama-se a Torá Oral, e tirou mais duas letras e ficou Yeshu. Yeshu, está no Talmud, Yeshu, os cristãos aceitou, mas para você salvo não é Yeshu do Talmud, que até eles falam até blasfêmia contra a Virgem Miriam, contra Yehoshua. Eles colocaram lá, veja o tanto que os judeus têm ódio contra Yehoshua, colocou Yeshu. Veja o que os gregos fizeram, tirou 2 letras e ficou Yeshua. Porém, eu estou pregando Yehoshua, com 8 letras, né? Yehoshua. Esse é o nome que salva. Tu és o Mashiach, não é o Cristo. Que Cristo, aí você está dizendo que o Salvador é grego. Os gregos não vieram em Ronan capítulo 17 ver o Mashiach Yoshua e o Mashiach não atendeu os gregos. Quando você diz que Jesus Cristo, Jesus é o Cristo, você está dizendo que o Salvador da humanidade é grego, veio da Grécia. O que tem a ver Yoshua Mashiach, hebreu da tribo de Judá e Judá, com Cristo? Grego, nome grego. Ele nem atendeu os gregos. Vamos voltar à palavra original. Vamos voltar ao nome hebraico, Yehoshua Mashiach. Vamos confessar que Yehoshua é o Mashiach, que veio em carne, o Filho do Criador, único Deus e Pai Jeová. Aí sim seremos salvos. A Igreja Romana, repito, ela confessa que Jesus é Filho de Deus, só que Jesus é a 2ª pessoa da Trindade e Deus, o Pai, é a 1ª pessoa da Trindade. Aí isso é uma confusão. Mas o Islã nega tudo, nega até a morte na cruz, diz que quem morreu foi Judas Iscariote, nega a ressurreição de Yehoshua, que ele chama de Isa, e católicos chama de Jesus. Ô, bagunça! Mas a palavra original está aqui para te tirar da bagunça do Isa, da bagunça de Jesus, da bagunça de Cristo. A palavra original está aqui hoje para fazer você acreditar, porque a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra do Mashiach. Para você crer que o Mashiach, o Mashiach é Yehoshua. Te tirar dessa confusão, é uma confusão braba, não? Olha que o Criador, único Deus e Pai Jeová, e o seu Filho Yehoshua, o Mashiach, né? O HaMashiach, único Salvador e mediador entre Deus, o Pai Jeová, e a humanidade e os homens. Abençoe essa pregação nesta hora. Amém.